Olá, vamos iniciar o nosso encontro número 19 do grupo de estudos sobre o livro Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle. Então, vamos iniciar aqui. Nós paramos na página 117, no subtítulo Sem nos importarmos com o que acontece. Krishnamurti, o maior filósofo e mestre espiritual indiano, eu não concordo, mas tudo bem, proferiu palestras e trabalhou quase continuamente por todo o mundo durante mais de 50 anos, desculpa o barulho, tentando transmitir por meio das palavras que representam o conteúdo, o que está além delas, além do conteúdo. Numa de suas apresentações, já no final da vida, ele surpreendeu o público perguntando: "Vocês querem conhecer meu segredo?" Todos os presentes ficaram atentos. Muitas pessoas na plateia vinham acompanhando suas palestras ao longo de 20 ou 30 anos e ainda não haviam conseguido captar a essência do seu ensinamento. Por fim, depois de todos aqueles anos, o mestre lhes daria a chave para a compreensão. "Este é o meu segredo. Eu não me importo com o que acontece", disse ele. Desculpa. Como ele não explicou mais nada, desconfie de que a maior parte do seu público ficou ainda mais perplexa do que antes. As implicações dessa simples afirmação, entretanto, eram profundas. O que está implícito quando dissemos que não nos importamos com o que acontece? Simplesmente que, no nosso interior, estamos alinhados com o que acontece. O que acontece refere-se, é claro, à especificidade do momento, que sempre é como é. Trata-se de uma menção ao conteúdo, à forma que esse momento assume. Estarmos alinhados com o que é significa estarmos numa relação de não resistência interna com os acontecimentos. Isso corresponde a não rotular essa realidade mentalmente como boa nem má, e sim deixá-la ser o que é. Isso quer dizer que não podemos mais agir para provocar mudanças na nossa vida. Isso quer dizer que não podemos mais agir para provocar mudanças na nossa vida? Aqui tinha uma interrogação. Ao contrário, quando a base para as nossas ações é o alinhamento interior com o momento presente, elas se tornam fortalecidas pela inteligência da vida em si. Então, aqui o que significa isso é que quando você está no estado de presença, quem atua é a presença, não é mais a pessoa. E o estado de presença é um estado de receptividade e neutralidade diante do acontecer. Não existe nenhum julgamento, né, sobre se é certo, se é errado, se é bom ou ruim, apenas é o que é. Isso não quer dizer que a pessoa se torna fria, mas ela se torna consciente, ela está consciente do que é. E ela vai não reagir como pessoa, ela vai atuar como presença diante daquilo, vai atuar ou não, de acordo com aquilo que foi intuído para ela. Se for intuído que ela deve ficar ali, naquela posição de neutralidade, sem nada fazer, ela vai permanecer assim. Ou então ela vai atuar de acordo com o que o estado de presença dela a impulsiona a fazer. Então, não seria ela a pessoa fazendo, mas a presença. A presença que estará atuando através daquele indivíduo, né? Que naquele momento atua como indivíduo, mas ele, como essência, ele já está atuando como a unidade, certo? Então, aqui, ó, pela inteligência da vida em letra maiúscula. Essa vida em letra maiúscula, na verdade, é o universo, né? É a manifestação do universo na materialidade. O universo é a própria consciência. É mesmo? O mestre Zen Hakuin morava numa cidade no interior do Japão.
altamente estimado e respeitado. Era procurado por muitas pessoas que buscavam orientação espiritual. Então aconteceu que a filha adolescente do seu vizinho apareceu grávida. Quando os pais da moça, tomados de ira e revolta, a interrogaram sobre a identidade do pai da criança, ela acabou dizendo que era Racuim. Eu não sei como pronuncia, eu estou falando Racuim, mas eu não sei se é assim. Transtornados de raiva, eles foram correndo até o mestre Zen e, entre gritos e acusações, contaram-lhe que a filha havia confessado que ele a engravidara. Tudo o que ele disse foi: é mesmo? As notícias sobre o escândalo espalharam-se por toda a cidade e fora dela. O mestre perdeu sua reputação. Isso não o preocupou. As pessoas deixaram de procurá-lo. Ele não se importou com isso também. Quando a criança nasceu, os avós a levaram para Racuim. Você é o pai, então cuide dela. O mestre cuidou do bebê com o maior carinho. Um ano depois, a mãe, consumida pelo remorso, confessou aos pais que o verdadeiro pai da criança era o rapaz que trabalhava no açougue. Profundamente constrangidos, eles foram procurar Racuim para se desculpar e pedir seu perdão. Sentimos muito, viemos buscar o bebê. Nossa filha confessou que você não é o pai dele. Aí ele respondeu: é mesmo? O mestre se limitou a dizer enquanto lhes entregava a criança. Racuim respondeu à falsidade e à verdade, à boa e à má notícia, exatamente da mesma maneira. É mesmo? Ele permite que a forma do momento, positiva ou negativa, seja como ela é, e assim não se torna um participante do drama humano. Para Racuim, existe apenas o momento que sempre é como é. Os acontecimentos não são personalizados. Ele não é vítima de ninguém. Dessa maneira, alcança tal unicidade com o que acontece, que os eventos deixam de ter poder sobre ele. Somente quando resistimos ao que ocorre é que ficamos à mercê dos acontecimentos, e o mundo determina nossa felicidade ou infelicidade. O bebê foi cuidado com muito carinho. O mal converteu-se no bem por meio do poder da não resistência. Sempre respondendo ao que o momento presente requer, Racuim deixou o bebê ir quando chegou a hora de fazer isso. Imagine rapidamente como o ego teria reagido durante os vários estágios desse acontecimento. Né? Primeiro, ele reagiria dizendo que não tinha sido ele, né? Iria ficar indignado com a mentira, né? Talvez reagisse com raiva ou com agressividade, né? Ou com, sei lá, vingança, querendo, né, reagir de alguma outra forma. Quer dizer, o ego não aceitaria aquilo ali de uma forma neutra. Ele sempre reagiria de alguma outra forma para provar alguma coisa. Uma história muito boa essa. O ego e o momento presente. O relacionamento primordial da nossa vida. Bom, terminando aqui, concluindo, né, que eu queria só acrescentar isso, que é muito difícil realmente você ter essa postura, porque você pensa como ego, né? Você acha difícil se manter neutro diante do acontecer. Mas a partir do momento que você vai se distanciando desse acontecer através do contato com o seu próprio eu, com o seu eu verdadeiro, isso vai se tornando mais fácil. Porque essa neutralidade vai acontecendo naturalmente. Não é uma coisa imposta. Não surge de uma imposição essa neutralidade. Surge da observação, do manter-se consciente ali, naquele estado de observação, de receptividade. À medida que você vai meditando, que você vai adotando o silêncio, né? Adotando não, né? Entrando em contato com o seu próprio silêncio que você é, né? Essa neutralidade vai ficando evidente, porque o silêncio é neutro.
Então, quando a gente pensa numa situação dessa, né, a gente imagina, né, nossa, isso aí é muito difícil, não vou conseguir fazer isso nunca, né, me manter neutra diante do acontecer. Mas a partir do momento em que você vai adotando o silêncio, né, adotando, né, estando em silêncio, no seu silêncio interno, essa neutralidade vai acontecendo naturalmente. Quando acontecer algo que a mente julga ser desarmoniosa, perturbadora, volte-se para o silêncio. Quando você está no silêncio, você está no olho do furacão ali, onde é pura calma. As coisas estão acontecendo em torno de você, mas você está ali, no seu estado de presença. Ok? Bom, o ego e o momento presente. O relacionamento primordial da nossa vida é aquele que mantemos com o agora ou com qualquer forma que ele assuma. Isso é, com aquilo que é ou que acontece. Se houver um distúrbio na relação que temos com o agora, ele se refletirá em todos os relacionamentos, em todas as situações que encontrar. O ego pode ser definido simplesmente assim: um relacionamento desajustado com o momento presente. Mas podemos decidir que tipo de relação queremos estabelecer com o momento presente. Depois que alcançamos certo grau de consciência, e se você está lendo isso, quase certamente o atingiu, somos capazes de escolher que espécie de relacionamento desejamos travar com o momento presente. Pretendemos tê-lo como amigo ou inimigo? O momento presente é inseparável da vida. Portanto, na verdade, estamos decidindo que tipo de relacionamento queremos ter com a vida. Uma vez que tenhamos optado por torná-lo nosso amigo, depende de nós darmos o primeiro passo. Devemos ser amistosos com ele, recebê-lo bem, não importa que disfarça presente. Deixa eu tirar o som. Voltando, gente, desculpe. Depois que alcançamos certo grau de consciência, e se você está lendo isso, quase certamente atingiu, somos capazes de escolher que espécie de relacionamento desejamos trabalhar com o momento presente. Isso aqui eu li, gente, desculpa. Vou ler essa última aqui. Uma vez que tenhamos optado por torná-lo nosso amigo, depende de nós darmos o primeiro passo. Devemos ser amistosos com ele, recebê-lo bem, não importa que disfarce a presente. E logo veremos os resultados. Com isso, a vida passa a ser mais amigável em relação a nós. As pessoas se mostram prestativas, as circunstâncias nos favorecem. Uma decisão muda toda a nossa realidade. No entanto, precisamos fazer essa escolha o tempo todo, sem parar, até que viver dessa maneira seja algo natural para nós. Foi o que nós comentamos. A decisão de converter o momento presente em nosso amigo é o fim do ego. Para o ego, é impossível estar alinhado com o momento presente, isso é, com a vida, pois sua própria natureza o impele a ignorar e desvalorizar o agora ou resistir a ele. O ego vive do tempo, e quanto mais forte ele é, mais o tempo controla a nossa vida. Assim, quase todos os nossos pensamentos expressam uma preocupação com o passado ou com o futuro, enquanto nosso sentido de eu depende do passado para nossa identidade e do futuro para preenchê-la. Medo, ansiedade, expectativa, arrependimento, culpa, raiva são as disfunções do estado de consciência atado ao tempo. O ego trata o momento presente de três maneiras.
como um meio para alcançar um fim, um obstáculo ou um inimigo. Vamos observar cada um desses padrões individualmente para que possamos reconhecer qual deles está operando em nós e decidir mais uma vez. Na melhor das hipóteses, para o ego, o momento presente é útil apenas como um meio para alcançar um fim. Ele nos leva a algum ponto no futuro que é considerado mais importante, embora o futuro nunca chegue, a não ser como o momento presente. Portanto, ele nunca passa de um pensamento na nossa cabeça. Em outras palavras, jamais permanecemos plenamente aqui, porque estamos sempre ocupados tentando chegar a algum lugar. Ou voltando, né, ao passado, ou indo para o futuro. Quando esse padrão se torna mais pronunciado, e isso é bastante comum, o momento presente é considerado um obstáculo a ser superado e é tratado como tal. Então surgem a impaciência, a frustração e a tensão permanente. Na nossa cultura, essa é a realidade cotidiana de muitas pessoas, seu estado normal. A vida, que é agora, é vista como um problema, e nós passamos a habitar um mundo de obstáculos que precisam ser resolvidos antes que possamos ficar felizes, satisfeitos e realmente começar a viver. Ou pelo menos é nisso que acreditamos. Porém, a questão é a seguinte: para cada dificuldade que solucionamos, uma outra surge do nada. Uma vez que o momento presente é encarado como um problema, os transtornos podem não ter fim. Eu serei qualquer coisa que você queira que eu seja, diz a vida ou o agora. Vou tratá-lo do modo como você me trata. Se você me vê como um estorvo, eu serei um estorvo para você. Se me trata como um empecilho, serei um empecilho. Na pior das hipóteses, e isso também é muito comum, o momento presente é tratado como um inimigo. Se odiamos o que estamos fazendo, reclamamos do ambiente onde nos encontramos. Amaldiçoamos as coisas que estão acontecendo ou aconteceram, ou se nosso diálogo interior consiste no que deveria ser e no que não deveria ser, em culpar e acusar. É porque estamos discutindo com o que é, com o que já é como tem que ser. Estamos convertendo a vida num inimigo. E ela diz, como a guerra é o que você quer, a guerra é o que você terá. A realidade exterior, que sempre reflete para nós o estado em que nos encontramos interiormente, é então sentida como hostil. Então, tudo depende da sua forma de perceber a vida. Se você percebe a vida desse estado, através desse estado de neutralidade, você vai perceber as coisas como elas realmente são. E não vai ter a interpretação que você vai usar através das suas memórias do passado e de expectativas que você faz em relação ao futuro. Se você vê a vida como um mar de lágrimas, ela vai ser um mar de lágrimas. Se você vê a vida como uma luta, como competição, e é isso que ela vai ser para você. É a sua interpretação, o seu modo de ver a vida que a vida se mostra para você. Ela traz a realidade assim como ela é. Acontecem coisas, mas é você que dá peso a elas. Certo? Porque você pode até colocar um ato de violência, né? Ver assim, não, mas e a violência que está acontecendo? E os acidentes que acontecem, as catástrofes, tudo, tá. Essas coisas acontecem e geram dor, porque as pessoas que estão participando dali, elas estão vivendo no ego. E a vida vai continuar tendo essas coisas, né? A violência, porque as pessoas estão vivendo no ego. Por isso que as pessoas preferem se retirar para a natureza, porque na natureza existe uma harmonia natural. E se acontecer alguma catástrofe natural, aquilo ali vai ser visto como um movimento natural da natureza.
que não tem um objetivo de causar dor. É simplesmente um movimento. Certo? Uma pergunta essencial que devemos nos fazer com frequência é: qual é o meu relacionamento com o momento presente? Depois, precisamos ficar atentos para descobrir a resposta. Será que estou tratando agora como um simples meio para alcançar um fim? Será que o vejo como um obstáculo? Será que o estou transformando num inimigo? Como o momento presente é tudo o que sempre temos, uma vez que a vida é inseparável do agora, o verdadeiro significado daquela pergunta é: qual é meu relacionamento com a vida? Essa indagação é uma maneira excelente de desmascararmos o ego dentro de nós e avançarmos para o estado de presença. Embora ela não incorpore a verdade absoluta, em última análise, nós, no momento presente, somos uma coisa só, é um indicador útil que nos coloca na direção certa. Pergunte isso a si mesmo até que não considere mais necessário. Quando você estiver totalmente incorporado no agora, como o agora não for mais uma coisa distante para você. Porque você sente o agora como uma coisa distante porque você está aprisionado ao passado e ao futuro. E não consegue viver com inteireza, né, o agora. Você está sempre lá e cá. Nunca está aqui, agora. Sabe como você pode superar a disfunção no seu relacionamento com o momento presente? A coisa mais importante é detectá-la em si mesmo, nos seus pensamentos e nas suas ações. No instante em que vê que há um distúrbio na sua relação com o agora, você está presente. Essa visão assinala o surgimento da presença. Nesse instante, a disfunção começa a se dissipar. Algumas pessoas riem muito quando observam isso. Com a visão surge o poder da escolha, a decisão de dizer sim ao agora, de torná-lo seu amigo. Agora, porém, existe esse exercício, certo? Mas como ele disse, né, uns parágrafos atrás, é um exercício que a gente tem que fazer continuamente, porque o ego vai estar sempre nos cutucando para voltar para o passado ou para ir para o futuro. E para julgar a vida sendo boa ou ruim, porque o ego gera expectativas de que precisa de algo para se sentir bem, para se sentir completo, para se sentir feliz, né? Então, mesmo você entendendo que só o agora existe, o ego ainda vai estar te cutucando, vai estar querendo se manifestar. Então, é um exercício que você vai fazendo, né, até que isso se torne uma coisa natural, porque o ego foi sendo dissolvido. Porque o ego é que está preso no passado e no futuro, está sempre vagueando para lá e para cá, em movimento. E o estado de presença, não. Ele está sempre imóvel. Ele é a observação em si. É o ego que está sempre assim, eu quero isso, preciso daquilo, né? Isso não está certo, isso aqui que é bom para mim, aquilo ali é ruim. Né? Eu escolhi isso aqui, é isso que eu quero, e não aceita a vida como ela é. As coisas como elas são, as pessoas como são, o agora como ele é. E daí vem a dor, o sofrimento, né? Tá. O paradoxo do tempo. Na superfície, o momento presente é o que acontece, entre aspas. Uma vez que os eventos mudam sem parar,
Parece que cada dia da nossa vida é formado por milhares de momentos em que coisas diferentes ocorrem. O tempo é considerado uma sucessão interminável de momentos, alguns bons, outros maus. Ainda assim, se observarmos mais de perto, isto é, por meio da nossa sensação pessoal imediata, veremos que, na verdade, não há muitos momentos, mas somente este momento, que eu falo o momentum, que é o on, é o universo, o eterno, né? A vida é sempre o agora. Toda a nossa vida se desenrola nesse constante agora. Até mesmo os momentos do passado e do futuro só existem quando nos lembramos dele ou os antecipamos. E fazemos isso pensando sobre eles no único momento que existe, este, aqui e agora. Até mesmo o passado e o futuro só existem agora, nesse instante, no momento em que você lembra deles ou cria expectativas sobre eles. Olha para você ver que loucura que é. Né? Loucura não, loucura é que a gente vive fora desse momento. Ok. Então, por que parece que há muitos momentos? Porque o momento presente se confunde com o que acontece, com o conteúdo. O espaço do agora se embaralha com o que ocorre nesse espaço. A mistura do momento presente com o conteúdo faz surgir não só a ilusão do tempo, como a ilusão do ego. Existe um paradoxo nesse caso. Por um lado, como podemos negar a realidade do tempo? Precisamos dele para ir de um lugar a outro, preparar uma refeição, comprar uma casa, ler um livro. Necessitamos dele para crescer, para aprender novas coisas. Qualquer coisa que façamos parece tomar tempo. Tudo está sujeito a ele, e no final das contas, esse maldito tempo tirano, como diria Shakespeare, acabará nos matando. Poderíamos compará-lo a um rio revolto que nos carrega em suas águas ou a um fogo incontrolável que tudo consome. Certa vez encontrei-me com velhos amigos, uma família com a qual eu perdera o contato havia muito tempo. E fiquei chocado quando os vi. Quase perguntei: vocês estão doentes? O que aconteceu? Quem fez isso com vocês? A mãe, que andava apoiada numa bengala, parecia ter encolhido, o rosto todo enrugado. A filha, que cheguei a ver cheia de energia e entusiasmo, animada pelas expectativas da juventude, agora parecia cansada, esgotada, depois de criar 3 filhos. Então me lembrei, quase 30 anos tinham se passado desde o nosso último encontro. O tempo havia feito aquilo com eles, e tenho certeza de que meus amigos ficaram chocados quando me viram. Tudo parece estar sujeito ao tempo, ainda assim, tudo acontece no agora. Esse é o paradoxo. Sempre vemos um grande número de evidências circunstanciais para a realidade do tempo. Porque o tempo, gente, o tempo só existe no plano da manifestação. Aqui, na dualidade, no plano dual, no plano da terceira dimensão, existe o tempo. Mas, no plano da consciência, da presença, não existe. É o eterno agora. Tudo que se manifesta no plano físico, um dia realmente acaba, porque esse tempo que existe na terceira dimensão, ele corrói as coisas, entre aspas, as coisas materiais. Aquilo que tem começo, um dia tem fim. Agora, o eterno é eterno, não tem começo nem fim. Então, esse não tem tempo, é eterno. Por isso que a mente, que é baseada no princípio, meio e fim, ela não consegue alcançar a compreensão da eternidade, porque ela tem que entender que existe um princípio, um meio e fim. E aí começam as perguntas: mas quem criou o universo?
como o universo surgiu, que é sempre o princípio de alguma coisa. Ah, Deus criou o universo. E quem criou Deus? Vem sempre essas perguntas para a mente. A mente ela quer um entendimento lógico, um entendimento linear, que tenha começo, meio e fim. Por isso que a mente não pode conhecer o incognoscível, o absoluto, porque o absoluto transcende a mente. Ele não é lógico, não é palpável como a matéria aqui. Aliás, a matéria faz parte desse mistério. É apenas uma parte dele, é a manifestação dele. Mas a mente não alcança o imanifesto. O imanifesto só pode ser vivido através da fusão, quando nos tornamos unos conscientemente a isso que somos. Quando dissolvemos a nossa individualidade na unidade. E aí o tempo é inexistente. O tempo só existe no plano da manifestação. Tá. Deixa eu ver que tamanho que é esse. Não é grande. Eliminando o tempo. Não podemos transformar nossa libertação do ego numa meta futura e depois tentar alcançá-la. Tudo o que obtemos com isso é uma insatisfação maior, mais conflito interior, porque sempre vai parecer que ainda não conseguimos chegar lá, que ainda não atingimos esse estado. Quando estabelecemos a liberdade do ego como nosso propósito futuro, nós nos damos mais tempo, e mais tempo corresponde a mais ego. Devemos observar com cuidado para ver se nossa busca espiritual é uma forma disfarçada de ego. Até mesmo a tentativa de nos livrarmos do eu pode ser uma procura mascarada por mais tempo, se essa libertação for transformada num objeto futuro. Dar mais tempo a nós mesmos é exatamente isso, conceder mais tempo ao eu. O tempo, ou seja, o passado e o futuro, é aquilo de que o falso eu fabricado pela mente, o ego, vive. E o tempo está na nossa mente. Ele não é algo que tem uma existência objetiva ali fora. É uma estrutura mental necessária para a percepção sensorial, indispensável pelos propósitos práticos, mas também é o maior obstáculo ao autoconhecimento. Eu acho que não. Eu acho que nada é obstáculo ao autoconhecimento, tudo faz parte, até mesmo o ego, né? E o tempo é uma estrutura mental, né? Mas ele existe, a gente pode até visualizar o tempo, como ele mesmo colocou, ali no caso que ele contou de encontrar com a família 30 anos depois, estavam todos envelhecidos, né? Então, a gente percebe o tempo. Se você observar um metal corroído pela ferrugem, você vai ver a atuação do tempo ali e dos elementos também. Né? Então, a mente percebe o tempo através da observação. Mas o tempo é um instrumento do universo. Né? É um instrumento. Assim, aqui ele está colocando, vamos ler aqui, que eu vou comentar depois, é a respeito do como que a gente remove o tempo. Né? Como que a gente remove o tempo? Estando no estado de presença, que é o estado de eterno. É um estado de observação além do tempo. Sem memórias e sem expectativas.
Assim, em vez de nos concedermos tempos, devemos removê-lo. Retirar o tempo da nossa consciência é eliminar o ego. É a única prática espiritual verdadeira. Quando falo da eliminação do tempo, não estou, é claro, me referindo ao tempo do relógio, que é usado com propósitos práticos, como marcar um encontro ou planejar uma viagem. Seria quase impossível atuar nesse mundo sem esse tempo convencional. O que estou propondo é a eliminação do tempo psicológico, que é a preocupação interminável da mente egóica com o passado e com o futuro, e sua resistência a entrar num estado de unicidade com a vida e viver alinhada com a inevitável condição do momento presente de ser o que é. Sempre que um não habitual à vida se transforma num sim, toda vez que permitimos que esse momento seja como ele é, dissolvemos tanto o tempo quanto o ego. Para que o ego sobreviva, ele deve tornar o tempo, o passado e o futuro, mais importante do que o momento presente. Para o ego, é impossível ser amistoso com o agora, a não ser por um breve instante, logo após obter o que deseja. Contudo, nada consegue satisfazê-lo por muito tempo. Assim que ele se converte na nossa vida, existem duas maneiras de sermos infelizes. Não alcançarmos o que desejamos é uma, alcançarmos o que desejamos é outra. O agora assume a forma de qualquer coisa ou acontecimento. Enquanto resistimos a isso internamente, a forma, isso é o mundo, é uma barreira impenetrável que nos separa de quem somos além da forma, e nos afasta da vida única, sem forma, que nós somos. Quando dizemos um sim interior para a forma que o agora adquire, ela própria se torna uma passagem para o que não tem forma. A separação entre o mundo e Deus se dissolve. Quando nós compreendemos que tudo é um, né, o passado e o futuro se dissolvem, né, porque aí nós compreendemos que só existe o agora. Quando reagimos à forma que a vida assume no momento presente, tratando o agora como um meio, um obstáculo ou um inimigo, fortalecemos nossa identidade formal, o ego. O ego está sempre vagando, como nós comentamos anteriormente, né? Ele está sempre indo para o passado ou para o futuro, né? Ele não consegue ficar no agora. Quem fica no agora sempre é a presença, é o estado de presença. Quanto maior a identificação com a forma, né, com ela, a forma, mais forte é o ego. Nosso ser, então, deixa de brilhar através da forma, ou só faz isso vagamente. Por meio da não resistência à forma, aquilo em nós que se encontra além da forma emerge como uma presença de total abrangência, um poder silencioso muito maior do que a identidade de curta duração que temos na forma da pessoa. Ele é mais profundamente quem nós somos do que qualquer outra coisa no mundo da forma. Então, quando nós paramos de resistir ao mundo, ao agora, ao acontecer, né? O além da forma emerge. Né? A presença emerge. E aí o ego se dissolve. Né? Oi, Luciana. Namastê. Alô? Oi, namastê. Tudo bom? Você chegou já no finalzinho. É, Mas você viu? eu tava trabalhando, às vezes esse horário de 4h30 fica difícil para mim. Uhum. Esse capítulo foi muito interessante, esse trecho de hoje, porque ele dá também várias dicas também, né, de como permanecer no agora, como aceitar o acontecer, né, ter essa postura de neutralidade, de receptividade à vida, né, assim como ela é, né, de aceitação. Isso ajuda, né, a vivenciar o agora. Né? Ficou mudo. Tá mudo? Deixa eu ver aqui. Ah, agora tô ouvindo. Tá ouvindo? Agora eu tô.
Ah, então, eu perdi o que eu tinha falado. É isso, quando a gente começa a perceber, né, que o agora é que realmente é o estado real, né, que existe, né, a única coisa que existe é o agora, né, porque até o passado e o futuro só existem aqui e agora, quando a gente pensa neles. Né? Fora isso, eles não existem. Né? Então, quando a gente começa a entender como que funciona isso, né, o funcionamento, perceber o funcionamento é importante também. Como que o ser, né, ele é, como a consciência, como o estado de consciência é. Né? E aí a gente para de vaguear e permanece nesse estado. Antes de você entrar, teve uma dica, né, de que você começa, quando você entende isso, né, e que também entende que é o ego que está sempre buscando referência no passado, né, e criando expectativas sobre o futuro, você passa a ter essa visão do agora com mais naturalidade, sendo que aquilo ali é o que é, vendo, né, as coisas como elas são. Né? Deixando-o acontecer, ser como ele é, sem colocar peso nele, né? De positivo ou negativo, de bom ou ruim. Né? É muito interessante. Depois você lê, né? E eu vou postar também. Você quer comentar alguma coisa? Não, não. Eu ouvi pouca parte, assim, mas parece que é bem interessante, né? Que eu É ouvi falar bom. que fala eu. Dá umas dicas boas. Esse capítulo aqui foi muito bom. Eu vou ter que ver depois, desde o início, certinho, Uhum. sabe? Eu acho interessante você ver, porque esse livro é muito bom. Acho que eu tinha vontade de pôr todos. Depois talvez eu faça isso. Pôr uns trechos lá no grupo, no mesmo de sangue, né? Para as pessoas, né? Porque tem muita dica boa esse livro, né? Eu gosto muito de tentar ouvir a aula na hora, Ah, porque assim, na correria do dia a dia, quando eu pego e escuto a aula na hora, aham, é, eu concentro e paro. Aí acaba que se eu não escuto, geralmente eu fico enrolando para ver o vídeo para depois. ver o vídeo. Sabe, quando é ao vivo, assim, para Aham, mim é mais fácil a disciplina. aham, Então, por isso que eu gosto, porque aí vários vídeos eu ainda não vi, os pois vídeos que eu é, não pude ver do trabalho. E quando eu entendi. assisto, aí eu gosto de fazer as coisas na hora, se é uma coisa que funciona para mim. Aham. Eu também acho que seria mais interessante, né? As pessoas verem no momento que a gente está falando, porque também surge a oportunidade de comentar, de perguntar, né? Eu acho É, que a interação, né, entre a gente é importante, né, se partilhar, né? Pois é. eu gosto mais assim. Uhum. Quando eu não escuto é porque por causa do horário mesmo que não dá, mas para mim me motiva assim mais, eu tenho mais disciplina quando eu pego, já escuto do que ter que depois pegar uma hora, sabe, para estudar. Sei. Eu acho que não é só você, né, Luciana? Acho que todo mundo é assim, todos nós somos assim, né? A gente, quando faz as coisas sozinhas, a gente não tem muito ânimo, né? A gente fica, né? Então, quando a gente faz as coisas junto com outras pessoas, é melhor, né? Pois é. Então tá. Então, nós vamos encerrar por hoje, Luciano. Depois vamos encontrar, Luciano, para a gente conversar, né? Vamos fazer um satsang só do grupo, né? Eu pensei nisso, fazer um satsang só com a gente de novo, entendeu? Porque Uhum. eu, às vezes, meu computador começou a dar problema também, aí eu nem dei satisfeito mais semana passada, nem nada, sabe? Então, aí eu fico, às vezes, eu estou passando por um período assim, meio estranho, sabe?
Então, às vezes, me dá uma certa preguiça mesmo, sabe? O nome é preguiça de dar satisfação. Mas Faz parte. está acontecendo muita. Eu não sei se você já estudou astrologia, eu gosto de astrologia e tudo, mas está acontecendo muitos aspectos aí, sabe, que estão mexendo com todos nós, sabe? Então, eu acho, por eu ser sensível, eu fico mais sujeita a essas influências de energia, entendeu? Então, sei lá, não sei se é isso. Mas eu estou ligando uma coisa com a outra, entendeu? Mas tudo bem, está tudo certo. Vamos que vamos levando. Vamos vivendo agora, né, Luciana? Eu estava viajando semana passada também, de férias, então Ah, tá. estava um pouco sem horário também. Até falei assim, acabou que não aconteceu, mas também para mim, como eu ia para a praia, essas coisas, fazia essa programação, nem estava muito com o celular, né? Aham. Mas que bom, Aproveitando para descansar também. você estava trabalhando do mesmo jeito, né? Depois você vê os vídeos, né? Bom, vou encerrar porque eu vou ter que dar uma saidinha, tá bom? E Tá aí bom. eu posto. Depois você vê com calma, porque eu gostei muito do de hoje, tá bom? Tá bom. Então tá. Namastê. Obrigada, namastê, viu? Boa noite para você. Boa noite, tchau. Tchau.